É o Gazeta Entrevista, já estamos de volta. Daqui a pouco a gente recebe aqui o nosso primeiro entrevistado e o tema é política. Já já eu vou conversar com o ex-deputado federal Márcio Bittar, que está assumindo a presidência do Instituto Teotônio Vilela, que é uma instituição do PSDB. E aqui nós vamos conversar sobre a política nacional, sobre a política local. Tem algumas perguntas que o ex-deputado vai responder aqui, né? Questão das eleições do ano que vem, se ele vai ser candidato ou não. Essa história de que ele ficou magoado com alguns aliados na eleição passada. E, sobretudo, as perspectivas do país, né? Ele integra o principal partido de oposição. Já já a gente vai abordar todos esses temas. Deixa aqui eu dar o recado da Recall Pharma e do Barriga Verde. Olha, você quer ganhar um carro 0 km? Então presta atenção nessa promoção. A Recall Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$30 na Recall Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. É uma Sportage novinha esperando por você em toda a rede Recall Pharma e no Barriga Verde. Na Recall Pharma não vale para as compras de medicamentos em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre. E no Barriga Verde, em toda a linha de produtos. Então aproveite, participe, boas compras e boa sorte. Venha para cá, presidente. Diretor, né? Diretor do Instituto... Presidente do TV. Do Instituto Teotônio Vilela. Muito bem. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso recebê-lo. Então, eu já introduzi aqui alguns assuntos, né? E o senhor, como uma das lideranças do PSDB, que é o principal partido de oposição hoje no Brasil, também pode fazer uma análise do quadro político, especialmente lá em Brasília, onde o senhor conviveu e convive com esse clima turbulento que o país atravessa. Como é que o senhor vê esse momento do país? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com a gente, a Criana, milhares de pessoas. É um privilégio poder mais uma vez estar aqui na TV Gazeta. Bom, eu vejo com tristeza e com alegria. Com tristeza porque é a maior crise política da história brasileira. O Brasil hoje passa por uma crise que tem três faces. É uma crise moral, porque quem governa o Acre e o Brasil, porque é um mesmo grupo, não tem escrúpulo nenhum, tenta nivelar hoje a sociedade brasileira por baixo, como se tudo fosse possível, é um vale-tudo. Então é uma crise moral de valores que quem governa o país nos levou. É uma crise econômica, o Brasil hoje está em recessão. As pessoas do próprio governo, técnicos, ao longo de entrevistas e de debates que às vezes duram meia hora ou uma hora, já falam em 2017, dando 2015 e 2016 como anos perdidos para a economia. E basicamente essa crise econômica é o pagamento que o Brasil está fazendo hoje pela farra de gastança desenfreada que o PT fez no governo. E ao mesmo tempo, para fechar, é uma crise política. Você veja que hoje o partido que governa o país tem nos aliados os principais adversários. O presidente da Câmara, principalmente o presidente do Senado, estão em choque frontal ao Palácio do Planalto. Então há uma crise política. A presidente da República, em menos de 6 meses, praticamente já não governa o país, entregou a articulação política para o Michel Temer, que é do PMDB, entregou a economia do país a um economista de linha liberal, que é o oposto do pensamento de quem governa o país. Então é uma crise gravíssima. Agora, feliz por quê? Porque nós sairemos muito maiores. O Brasil vai passar por essas crises e vai sair um país maduro, preparado para enfrentar o futuro e arrumar o país. É evidente que o Partido dos Trabalhadores, que o senhor cita, tem grande responsabilidade na situação atual. Mas dá para chegar no fundo do poço, como o Brasil chegou, sem ter a participação de outras forças políticas? Porque, né, a oposição, de certo modo, também participou disso. Tanto que tem partidos envolvidos nos escândalos também. Então, não é uma responsabilidade só da esquerda. É sim. E há uma diferença. Hoje, que a vaca tossiu, né, o que faz quem governa o país? E o método é o método comunista. Sem tirar nem pôr. Aonde essa turma chegou ao poder, o método de governo é o método comunista. Mas houve um arco de alianças. Sim. O que houve no Brasil e no mundo inteiro é que muitos da livre iniciativa, muitos que não têm a mentalidade de esquerda,
por oportunismo, aderiram, né, achando que se salvariam. E hoje, olha o que aconteceu com as maiores empreiteiras do país. Mesma coisa no Acre. As maiores empresas do Acre eram livres e acabaram sendo dominadas pela esquerda quando chegou ao poder. Há uma diferença. No Brasil, há uma tentativa agora das forças de esquerda de nivelar por baixo. Não, todo mundo é igual, em todo canto tem. O que é igual é o ser humano. Mas é diferente a esquerda de todo mundo. E olha que eu já fui da esquerda. A esquerda, ao chegar no poder, por um processo revolucionário ou pela ocupação de espaço, como aconteceu principalmente no Brasil, ela se acha dona do Estado. Por isso que não há limite para nada, Rogério. A esquerda assalta o Estado, instrumentaliza o Estado, e ainda por cima, com um grau de incompetência nunca visto na história do país, e isso a diferencia do resto todo. Você tem governos que têm problemas. Um secretário é pego cometendo um erro ou até desviando recurso, mas não é o assalto ao Estado programado pelo partido. Mas se houve essa cooptação, não foi uma fraqueza também da direita, dos demais grupos? Bom, a direita que aderiu ao governo, e que é uma coisa histórica, como eu falei, ela faz uma adesão oportunista. Ela sempre acha, alguns empresários, alguns homens da livre iniciativa, têm a ilusão. Quantos fazendeiros no Acre acharam que poderiam se dar bem com o PT no governo e hoje são quase que obrigados a contribuir em campanha política para o PT, senão você tem o IBAMA na cola deles, você tem o IMAC na cola deles. Isso é histórico. Empresários, banqueiros, ao longo da história da humanidade, muitos acharam que deveriam aderir à esquerda, que se dariam bem no governo. E quando acordam, muitos deles estão com ficha criminal. Os homens que hoje estão presos, Rogério, são homens que nasceram e se criaram no livre mercado, mas preferiram aderir ao totalitarismo do PT para ter a segurança do Estado, porque aí não importa mais a obra bem feita, não importa mais a competência, importa se é amigo do rei. E hoje, infelizmente, grande parte dessa turma está na cadeia. Mas isso é o remédio amargo para uma saída que o Brasil vai arrumar. E aí, qual é, no caso, a responsabilidade da oposição? Porque hoje o PT, na situação que está, não tem o domínio do país mais. A prova é que na Câmara não consegue mais articular, no Senado tem dificuldades. A oposição, já que tem agora uma força de mudança, tanto que o próprio presidente Lula já pediu uma conversa com o Fernando Henrique Cardoso. Agora sim, sendo reconhecido como uma força que pode colaborar na saída da crise. Como é que a oposição vai se comportar? No caso do PSDB. Bem, eu vou te dar a minha opinião. Quem construiu toda essa desgraça que se acometeu no Brasil, essa crise econômica, essa crise de valores, tem que pagar pelo que fizeram. Então, o PSDB e a oposição não podem, que seria um erro histórico, salvar essa turma. Procuraram, a gente sabe disso, informações, que o ex-presidente Lula, que é o mentor de tudo isso, pediu para pessoas irem procurar o Fernando Henrique Cardoso, na perspectiva do quê? De salvar o barco que está naufragando. São coisas diferentes. O PSDB tem compromisso e responsabilidade com o Brasil. O PSDB não faz oposição ao Brasil, mas não pode ser usado para salvar uma turma que, se for salva amanhã, vai voltar a praticar as mesmas coisas, porque é da natureza da esquerda se achar dona do Estado e, portanto, fazer tudo, sem limite, para chegar ao poder e, em estando no poder, fazer tudo para não sair. O caso do Acre, Rogério, é a mesma coisa. O governador do Acre hoje diz que não tem dinheiro mais para pagar, por exemplo, os professores. Mas lógico que não tem dinheiro para pagar os professores, porque o dinheiro na mão deles acaba todo no Estado. São 67 órgãos públicos. Eles gastam mais de 100 milhões de reais por ano com DAS, porque se não tem obra, se não tem projeto, então tem que dominar as pessoas. E aí domina através do DAS, que não precisa a pessoa ter concurso. Mas não há uma necessidade do próprio Estado de ter o governo como um indutor da economia, porque a iniciativa privada ainda é restrita, não tem capacidade de movimentar a economia. O governo não é... A esquerda tem uma mentalidade diferente. A esquerda quer controlar a economia, ela quer patrocinar intervenção na economia. E isso não funciona. Quem promove a economia é a atividade privada. Olha o mundo. Olha o mundo. Os países que oferecem às pessoas mais segurança,
mais educação, mais saúde. Optaram por qual linha? Mas tem que ver o seguinte, o processo histórico ele é lento, né? Para se chegar a um desenvolvimento pleno, tem que ter o início, mas os Estados Unidos e aí vem o Estado com essa força. Os Estados Unidos, eles são o tamanho que são há 200 e poucos anos depois do Brasil. Ou seja, não se justifica o argumento de que, por exemplo, a Europa é mais antiga. Os Estados Unidos e o Brasil foram descobertos na mesma época. E os Estados Unidos se tornaram o tamanho que são hoje, o país continental de oceano bioceânico, 250, 270 anos depois do Brasil. Isso para não dizer do Chile, que está bem aqui, e que tem indicadores econômicos muito melhores do que o Brasil. E o Japão e a Alemanha, que se acabaram 2 vezes no século passado. No Brasil não teve guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Japão e a Alemanha se acabaram 2 vezes e terminaram o mesmo século como a segunda e a terceira maiores economias do mundo. E hoje ainda são das maiores economias do mundo. E a participação da população, né? Qual é o papel da sociedade? A sociedade tem que estar atenta e não pode passar a mão na cabeça. Quer dizer, se o preço para tirar os comunistas do poder, a esquerda do poder, que acabou com o país, essa crise que vivemos, então estamos pagando, mas vamos tirar essa turma do governo. Por exemplo, eu vejo o movimento dos professores que estão em greve. Eu me solidarizo com os professores, mas honestamente, eu quero dizer às lideranças que vocês ajudaram a eleger um governo que fez a crise que o Brasil tem. Quando o governador vem dizer que hoje o Brasil está em crise, ele está admitindo a sua própria culpa. Porque quem enfiou o Brasil na crise é a turma será que o povo é capaz de enxergar isso? Tanto enxerga que a Dilma agora tem menos de 8 pontos de aprovação. E o Lula, em qualquer simulação com o Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, e que eu acho que será o próximo presidente do Brasil, o Aécio aparece com mais do que o dobro de intenção de voto do Lula. O que isso demonstra? Que o povo brasileiro percebe o mal e a origem dele. Por exemplo, você acha, Rogério, que a população brasileira não tem consciência de que os maiores responsáveis pelo que acontece no Brasil, nos escândalos e tudo mais, é do Lula e da Dilma? Eu tenho dúvidas de que o povo esteja fazendo essa leitura. Mas vamos apressar o passo, que tem alguns assuntos. Para a gente fechar o plano nacional, o impeachment, na sua opinião, acontece? Eu acho que dizer que vai acontecer ou não é um exercício de futurologia e é mais um jogo de opinião. Não dá para prever. A experiência que eu tenho ao longo de 52 anos, mais de 30 de política, é que isso depende das circunstâncias, dos fatos que serão revelados. Hoje o Ministério Público está oficializando a denúncia contra a Odebrecht. Enfim, eu particularmente acho impossível que isso não chegue diretamente na Dilma. Acho impossível que isso não chegue diretamente no Lula. O Ministério Público Federal de Brasília já está abrindo uma investigação do que ele fez para a Odebrecht usando a influência no BNDES. Mas isso é o que eu acho. Então dizer que vai ou não acontecer é um jogo... não dá para prever. Eleições do ano que vem, o senhor vai ser candidato a alguma coisa? Não. Eu tenho todo respeito, admiração e gosto pela política. Mas eu não estou colocando meu nome à disposição para a eleição. Eu acho que o ano que vem, e apenas a minha opinião, é o ano de apresentar uma candidatura que represente um ânimo novo. Né? Uma pessoa que não esteja ainda marcada ou até, vamos dizer assim, cansada de tantas eleições, de disputas, que apresente um ânimo novo, alguém que não esteja vinculado a esses ciclos dos partidos políticos, que traga... Porque os partidos muitas vezes rodam muito em torno de si mesmo. Quem seria esse nome no PSDB? Olha, o diretório municipal do meu partido, do PSDB de Rio Branco, apresenta o nome da professora Socorro Neri. Eu tenho por ela uma profunda admiração e um profundo respeito. Ela tem, de minha parte, total apoio. Eu acho que ela preenche os requisitos, porque ela representa um ânimo novo, ela representa conteúdo, qualidade e tenho certeza absoluta que é um quadro preparado para vencer as eleições desse grupo que governa o Acre, o Brasil e Rio Branco e fazer o que precisa ser feito na Prefeitura de Rio Branco. Agora, a decisão não é minha, mas o PSDB de Rio Branco apresenta o nome da professora Socorro Neri e ela tem, da minha parte, o meu entusiasmo total. Isso aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, o PSDB tem algum nome lá? Eu sempre defendi a unidade da oposição. E principalmente no interior, porque o interior do estado não tem segundo turno. Mas eu sei também que, no fim das contas, o diretório municipal do PMDB, do PSDB, do PP é que acabam resolvendo.
Então eu gostaria de ver o interior do estado todo com uma única candidatura, mas não depende de mim. Eu lutei tanto por isso, quando fui presidente do partido, quando fui deputado federal e não consegui. Então eu espero que isso aconteça no interior, que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. O PSDB de Cruzeiro do Sul tem nomes fantásticos, como o nome do professor e do meu querido amigo Henrique Afonso. Fomos deputados juntos, é um quadro preparadíssimo. E o PSDB de Cruzeiro do Sul deve apresentar o Henrique nos próximos dias como nosso pré-candidato. Eu acho que o PSDB de Cruzeiro pode pedir ao PMDB que dessa vez o PMDB que nos apoie em Cruzeiro do Sul, já que o PSDB tem apoiado o PMDB o tempo inteiro. Mas eu repito, essa é uma decisão dos diretórios municipais, por mais que o diretório regional queira implementar uma política de aliança total, mas a decisão democrática é do município. E quem vai conduzir é o meu amigo, o deputado Rocha, que é o presidente do partido. E para a gente encerrar a entrevista e encerrar uma polêmica que está circulando aí, o senhor está magoado com algum aliado por conta das eleições do ano passado? Eu nunca deixei de dormir por nenhum tipo de crítica, nem da turma do governo, nem dos governistas. O que eu queria dizer, eu disse, escrevi. O que eu acho é que a oposição legítima, eu que compreendo a razão de ser oposição ao PT, eu não sou oposição ao PT por falta de espaço, nunca fui. Eu sou oposição ao PT porque esse método da esquerda levou o país para o buraco. Eu penso outras coisas e apresentei um programa diferente na campanha. Então, tem pessoas e grupos, isso é histórico, que vêm para a oposição, se beneficiam do eleitor da oposição que quer mudança e no momento seguinte acaba compondo com o governo. Essa é uma história que não pode ficar para debaixo do tapete, porque se ficar para debaixo do tapete, nós vamos dar uma mensagem que isso pode continuar acontecendo a vida inteira. E afinal de contas, Rogério, isso é uma coisa muito séria. Eu, por exemplo, gastei anos da minha vida, minha família, sacrifícios, dívidas de campanha, apostando numa chapa, construindo uma eleição e sem impor meu nome. O Gladson poderia ser o candidato a governador, não foi porque não quis. O Wagner poderia ser o candidato a governador, não foi porque não podia. E as forças políticas entenderam que seria o meu nome. E eu me preparei para isso. Então, quando você tem pessoas que estão do nosso lado e que depois tiram o pé do acelerador, ou até mesmo compõem com o governo no próprio segundo turno, ou depois de eleito compõem com o governo, isso é uma forma de trair, não a mim, mas é uma forma de trair todo esse sentimento acriano e nacional que deseja mudança. Agora, mágoa, Rogério, eu não tenho de ninguém. Como eu falei, eu não perco sono nem em véspera de eleição minha. Porque em véspera de eleição minha, eu entendo que o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Muito bem. Conversei aqui com o ex-deputado Márcio Bittar, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Obrigado, deputado, pela vinda. Eu que te agradeço imensamente a TV Gazeta. O ITV vai procurar agora nós fizemos uma minuta de proposta de trabalho do ITV e basicamente o meu papel, junto com a direção nacional do PSDB, vai ser de contribuir para ajudar a preparar conteúdo de campanha política municipal para as eleições do ano que vem. Ajudar a preparar melhor os nossos candidatos. Muito obrigado por me oferecer essa oportunidade. Aproveitar e agradecer a todos que sempre estiveram do meu lado. Muito obrigado. Fiquem com Deus e bom final de semana. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí.